Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com a professora Débora Machado. Vamos falar um pouco sobre gestão financeira na prática. Então, a ideia aqui hoje é trabalharmos os principais assuntos ligados à gestão financeira, principalmente a prática, o dia a dia, a rotina da área financeira. Falaremos dos efeitos da pandemia, né, na área, desses impactos e como é que o gestor pode driblar essa situação e conseguir recuperar a economia da empresa. E também traremos algumas dicas para melhorar as finanças na sua empresa, né, e no seu dia a dia também, porque é possível utilizar essas dicas para o dia a dia. Essa live de hoje é uma das lives, né, que nós estamos trazendo para uma série que nós vamos trabalhar numa jornada de gestão eficaz. Então, são vários assuntos importantes que farão parte das aulas de gestão eficaz, que vocês terão acesso e poderão melhorar aí o aprendizado de vocês, melhorar profissionalmente na área. E nós vamos trabalhar naqueles assuntos que muitas vezes ficaram um pouco perdidos durante qualquer aula que vocês tenham tido, durante algum curso, e no dia a dia, algumas dúvidas que você tem, e você vai poder tirar com a gente aqui nesse nosso curso, que futuramente vocês terão acesso. Hoje, nós vamos falar com a professora Débora Machado, que vai se apresentar agora para vocês, vai falar um pouquinho, né, sobre a carreira dela. Tudo bem, Débora? Oi, Vera. Tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço desde já a presença, tá prestigiando essa entrevista. Bom, fala um pouquinho de você, Dé. Eu tenho 15 anos na área financeira, vários cursos, especializações na área. E hoje eu trouxe aqui alguns pontos, quem sabe aí, para abrir a visão dos gestores, dos colaboradores da área financeira, ou quem pretende trabalhar na área. Ótimo. Bom, você tem, como você falou, 15 anos de experiência na área, né? Você teria como trazer aqui para a gente, então, alguns assuntos mais importantes, assim, se você puder fazer um panorama de como é que você enxerga a área financeira no contexto organizacional, porque nós temos várias áreas, né, vários setores numa organização, e a gente tem a área financeira, né? Então, como é que você enxerga a área financeira nesse contexto organizacional? Bom, hoje o setor financeiro, a área financeira, ele, na verdade, é aquele setor, aquela área que bombeia o recurso para os demais setores de toda a empresa. Então, se por acaso a área financeira for mal gerida, mal administrada, certamente os demais setores terão algum tipo de complicação no decorrer aí da trajetória da empresa. De uma forma muito ampla, vou fazer aqui um paralelo. Sem coração a gente não vive. Nem eu, nem você, Vera. Acredito que ninguém aqui vive sem coração. O setor financeiro é o coração da empresa. Então, sem coração, a empresa não vive. De uma forma bem ampla, o setor financeiro, ele é responsável aí também por alinhar os demais setores estrategicamente. É isso, eu enxergo dessa forma. Perfeito. Exatamente, se a gente fizer uma analogia com o corpo humano, né, é o coração que bombeia, né, né, o sangue para todo o nosso organismo e faz com que tudo funcione. Também penso como você, exatamente assim, né, faço sempre essa analogia também com os meus alunos, de que como é importante, todas as áreas são importantes, todas, né, numa organização, porque uma complementa a outra. Então, não tem como você sobreviver sem vendas, né? Não tem como você sobreviver sem produção, não tem como você sobreviver sem logística, não tem como você como continuar trabalhando sem as pessoas, né? Sem uma área de recursos humanos que realmente consiga harmonizar
né, todas as áreas, né, todas as equipes, porque é fundamental também. Uhum. E todas elas, lógico, são fundamentais, mas assim, a área financeira tem esse papel realmente, esse coração, porque ela consegue absorver, então, tudo que está acontecendo na empresa e de uma forma bem articulada, né, e bem organizada, distribuir todos os recursos, né? Acho que essa é a função aí. Distribuir os recursos de forma que todas as outras continuem trazendo resultados. Muito bom, super importante tudo isso, né? E aí Porque a o que gente acontece? tem. Desculpa, pode falar. O que acontece, Vera? Logicamente, todos os setores, eles interligados, eles possuem a sua importância, mas todos os setores dependem do previsionamento financeiro, dependem ali do recurso destinado, para sim, com o recurso ali disponível, estrategicamente verificar as ações, verificar como chegar nos objetivos, nas metas. Então, puxando um pouquinho para o lado financeiro, né, que é a nossa veia aqui, né, que corre o nosso sangue, é isso. Exatamente. A gente que é da área financeira, eu trabalhei muitos anos também na área financeira, então, só que assim, em momentos diferentes, né, a gente teve assim, vários momentos ao longo aí desses anos, dessas décadas. Nós passamos por muitas transformações. Eu falo que me sinto muito feliz por ter nascido na década de 70, porque de lá para cá muitas mudanças. Assim, as inovações foram assim fantásticas, né? A gente passou por muitas situações que hoje você olha e fala, gente, a tecnologia mudou completamente todas as áreas, né? Porque eu lembro muito de ter trabalhado, Débora, com cheques, né? Que a gente usava muito cheque na época. Uhum. Eu trabalhei uma época na companhia Ultragás, e na área financeira. Então, a gente trabalhava na tesouraria da companhia Ultragás e nós recebíamos todos os cheques, porque os botijões de gás, eles eram entregues nas casas das pessoas, pelos caminhões, na época só tinha os caminhões, e eles recebiam em cheque o pagamento dos botijões de gás. Uhum. E tudo aquilo ia para o financeiro, né? Todos aqueles cheques chegavam nas nossas mãos. Cheque sem nominal, cheque. Se você trabalhar com isso, era muito complicado. E assim, a gente tinha que organizar tudo isso, a gente tinha que trabalhar tudo na mão, não tinha computador na época, acredita? Era calculadora, tinha sim, mas era assim, bem mais. Não tinham programas que, como a gente tem hoje, tinha um computador no departamento para todo mundo, mas assim, nem chega próximo do que a gente tem hoje. Então, falar para vocês que tinha computador é meio estranho, né? Mas assim, nós tínhamos que fazer acontecer com aqueles recursos que nós tínhamos. E acontecia muito bem, né? Então tinha muito, era muito trabalhoso, mas tinha todos os registros, tais quais nós temos hoje, só que de uma forma mais manual. Aí tudo isso foi mudando, as empresas foram, né, se adaptando a essas inovações tecnológicas, as áreas foram mais enxugadas, então o que precisava de mão de obra na época, né, na área, era muito maior do que hoje, então, porque as empresas estão mais automatizadas. Mas ainda precisa de analistas, né? Precisa do humano ali para pensar, para estruturar, para analisar, para controlar. E aí, hoje, a gente vive um momento, assim, de uma nova era, né? Nós vamos iniciar aí uma nova era provocada não somente pelas inovações tecnológicas, né? Que foram muito positivas, até para esse momento que nós vamos passar a viver, que essa era pós-pandemia, né? Fomos atacados por um vírus que ninguém conseguiu controlar ainda, a gente sabe, ele ainda está aí, está contaminando, as pessoas estão sendo contaminadas, a gente está tendo várias mortes ainda, infelizmente. Vem uma segunda onda, não sabemos como vai ser, e as empresas não podem parar, elas precisam continuar, né? A nossa vida precisa continuar, né? Que bom que nós temos a tecnologia para isso. Mas aí nós temos que também buscar alguma recuperação
né, das empresas pela área financeira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que, que você imagina, né? Você que tem essa experiência recente aqui na área financeira, é consultora, de empresas na área financeira, tem vários clientes, principalmente na área de construção civil, né? Que você falou, que eu acho muito importante, esse foco que você está dando nesse trabalho de consultoria, que é uma área que está crescendo bastante também. Mas assim, você está bem próxima dessas empresas, está vivendo e observando os impactos reais da pandemia no caixa, mesmo no fluxo de caixa das empresas. Então, você falasse um pouquinho do impacto dessa crise sanitária que a gente está vivendo nas organizações. Então, Vera, nós tivemos aí 2 momentos, né? Inicialmente, lá em março, foi um caos geral, né, nas empresas, assim, as empresas em que eu estava acompanhando, estava com diversas empresas ali em consultoria. Infelizmente, muitas empresas, falando no geral aí, elas fecharam, aquelas que já estavam com algum tipo de problema financeiro ou desajuste ali no seu caixa, elas não conseguiram aí se manter durante esse período de isolamento social e de fechamento aí da organização. Diferentemente de outras áreas, uma área que eu sou bem específica, que é a parte da construção civil, aí, a parte do tanto varejo como atacado, a gente conseguiu aí se manter aberto durante esse período, mas mesmo assim, as empresas tiveram aí que se reinventar em questão de práticas financeiras, de processos, verificar ali o que não estava bom, melhorar. As empresas, o que eu observei bastante, que nesse momento de isolamento social, sim, teve muitas coisas ruins, que foram a questão da empresa não ter caixa suficiente para manter a empresa aberta durante o fechamento do isolamento social. As empresas não tinham como prever essas medidas que foram impostas aí pelo governo. Então, elas não tinham também como ter planejado um caixa suficiente para manter a empresa durante esse período. Então, as empresas que elas estavam bem estruturadas, ok, se mantiveram, mas mesmo assim realizaram várias negociações, aproveitaram aí a captação de recursos que é fomentado pelo governo, que realmente salvou muitas empresas. Então, na prática, a gente percebe isso. Não é só uma questão de marketing, não é só uma questão de injetar o dinheiro na economia, mas sim salvar empresas, empregos, e a gente percebe isso no dia a dia. Assim como a construção civil, o setor de alimentação, ele teve as oportunidades e eles tiveram também a questão positiva, que conforme foram realinhados ali processos e estratégias da empresa para superar a questão dos efeitos da pandemia, as empresas investiram em tecnologia, foram aí praticamente obrigadas a ir para o mundo digital, para o e-commerce. Então, o que nós tratamos como transformação digital, ela foi impulsionada. Hoje, aquilo que era muito manual, que era muito tradicional no setor, em alguns setores que nós conhecemos, hoje não mais, hoje já migraram aí boa parte da operação para o meio digital. Então, eu falaria aqui para você que a palavra da vez realmente foi adaptação, porque várias empresas também aí de grande porte reajustaram o seu planejamento, e nesse reajuste de planejamento verificaram que para que ter vários imóveis locados, para que ter vários andares locados, por exemplo, na Faria Lima, que é muito caro, em Pinheiros, aqui no estado de São Paulo. Então, as empresas acabaram devolvendo imóveis, reajustando aí negociações e economizaram milhões, bilhões. Conheço empresa aí que economizou realmente um numeral aí muito expressivo na faixa de mais de 1 milhão aí por mês só em questão de aluguel.
Então, realmente teve as questões boas e ruins, mas eu vejo aí como adaptação uma palavra aí para todos os gestores. E também o pós-pandemia, tá, Vera? Porque não é só esse momento, porque nós não passamos pela pandemia ainda. Nós estamos em meio à pandemia. Então, muito diferente do que vários gestores, diretores e colaboradores acham, agora a pandemia acabou porque a minha empresa já está aberta, ou porque eu já estou indo presencialmente, ou fazendo aí um trabalho híbrido. Não, nós temos aí várias medidas e estamos passíveis realmente de um novo isolamento, um novo fechamento, até que toda a população seja vacinada de fato, que a gente não tem nem previsão disso, as empresas realmente vão precisar se adaptar a esse novo cenário, que não era previsto por ninguém, mas que trouxeram muitas oportunidades para empresas, para empreendedores e, de uma forma geral, também para os funcionários empreenderem internamente, agregarem novas ideias, enfim. Eu acredito que é isso. Exatamente, porque nada disso estava previsto, né, no planejamento das empresas. Com certeza, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, eu sempre trabalhei também muito com a controladoria, né, com planejamento estratégico. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, isso não foi previsto por ninguém, né? Como qualquer outra catástrofe, ninguém prevê. Então, sempre estamos correndo o risco de ter um planejamento desviado, né? Que a gente vai ter que rever esse planejamento. Então, eu sempre falo também como é importante a gente planejar as finanças, né, da empresa, fazer o orçamento, o planejamento orçamentário, e fazer as revisões, que é o budget, as revisões que antes eram muitas vezes semestrais, né, passaram a ser trimestrais. A gente tem que fazer isso mensalmente hoje, né, porque você tem planejamento, mas as coisas mudam muito rapidamente. Então, você pode ser, sim, impactado por uma crise que pode ser diretamente no seu setor, né, ou no geral, como está acontecendo. Então, realmente não estava previsto e as empresas estão tendo que, rever todo o seu planejamento. Antes do isolamento, nós falamos em planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Acredito que todo mundo aqui já escutou falar isso. Hoje nós estamos falando a planejamento a curtíssimo prazo, não tem como prever como vai ser o mês que vem, por exemplo. Será que todo mundo vai estar com a empresa aberta? Será que vocês que estão assistindo essa live, vocês estarão realmente presencial? Ninguém sabe. Então, não tem muito como se falar planejamento a longo prazo. Hoje é realmente curtíssimo e curto prazo. Curtíssimo, exatamente. E assim, a gente precisa trazer algumas dicas, né, pela experiência que a gente tem, né, na área financeira, na área de planejamento, trazer algumas dicas para as pessoas que trabalham na área financeira, para que elas possam levar, né, alguns projetos, algumas ideias para as suas empresas, e também para que elas possam trabalhar nesse equilíbrio, né, das finanças, e também aí falar um pouquinho sobre o que é importante, né, Débora, o que seria importante considerar neste momento. Então, a gente tem aqui pessoas que trabalham na área financeira e com certeza precisam levar soluções. São convidadas hoje para participar em reuniões, para participar das soluções que as empresas precisam, que precisam ser muito criativas. O que você pode trazer, então, de ideias, né, dicas nesse sentido? Bom, minha primeira dica, enquanto gestora, tá? E aí a dica é para os gestores da área. Primeira coisa, você precisa considerar os seus recursos humanos, o seu time. Porque um setor financeiro com um time desmotivado ou despreparado, que nós encontramos muito, por incrível que pareça, sim, despreparado em relação a não conhecer o setor, ou as práticas, ou conhecer pedaços fragmentados da prática financeira, ou até mesmo do setor de atuação,
O gestor, enquanto profissional, precisa realmente preparar ali a sua equipe, motivar, engajar hoje, né? É a palavra que está sendo bem utilizada aí nos setores. Então, eu acho que a minha primeira dica é que o gestor olhe para a sua equipe, avalie a sua equipe, além dos números, avalie ali como está a questão de treinamento dessa equipe. Será que eles realmente sabem o que eles fazem? Uma equipe com esses problemas, certamente ele vai ocasionar problemas para o setor, vai ocasionar prejuízos porque não sabe como fazer a operação, ou mesmo não vai agregar em nada, não vai trazer ideia, não agrega no setor. Então, minha primeira dica é essa. Bom, como segunda dica, eu falaria, Vera, faça uma provisão financeira. E agora, muitos de vocês aqui devem estar falando assim, poxa, Débora, isso toda empresa faz. Será que faz mesmo, Vera? Será que toda empresa faz uma provisão financeira? Porque, assim, eu realizo várias consultorias, eu converso com vários gestores, com vários educadores, né? Nós estamos aí na área de educação, então nós conversamos muito sobre o setor financeiro. E eu falo que é unânime aí a percepção que nem todas as empresas fazem realmente uma provisão financeira. Mas então, você como gestor ou colaborador, ou você está planejando ali a questão do setor financeiro, faça uma provisão de verdade. Considere ali valores de 13º, obrigações municipais, federais, estaduais, possíveis investimentos na empresa de acordo com o planejamento previsto e de acordo com o planejamento estratégico, metas de gastos. Então, e agora, diante de uma crise, né, Vera, deixamos de fazer tudo a longo prazo, estamos aí fazendo a curtíssimo prazo, porque a incerteza está predominando no setor. Então, antes de mais nada, é muito importante você entender para onde precisa direcionar ali os recursos e como direcionar. Como terceira dica, vamos lá. Tenha controles financeiros reais. Porque o que acontece? Hoje se fala muito em controle financeiro. Então, nos últimos anos, nós percebemos aí um boom, Vera, né? De faça a sua finança pessoal, controle seus gastos, faça isso, faça aquilo outro. Hoje o setor financeiro está muito em alta, está sendo muito falado, principalmente na questão de investimento. Mas, quando nós levamos para a prática, para a realidade da organização, para o mundo corporativo, para o que de fato acontece, a gente percebe que, da mesma forma que a provisão, esse controle financeiro real não passa aí de um sonho, né? Digamos assim. Porque, de fato, tem empresas que falam que tem controle financeiro e tu pergunta, ok, quanto que você tem de folha de pagamento, por exemplo? Uma pergunta simples. Ou quais são seus gastos? Qual foi o valor de retirada de dinheiro do seu caixa? E as empresas não sabem. E por que não sabem? Porque não voltam os olhos para pequenos detalhes que são relacionados. E aí, com certeza, vários aqui que estão assistindo vão falar assim, nossa, professora, mas isso é um erro primário, né, Vera? É a primeira coisa que nós aprendemos quando nós vamos para a gestão financeira, faça seu fluxo de caixa, faça o movimento diário de caixa, olhe, controle seu contas a pagar, controle seu contas a receber, ok, mas como fazer isso? Tem empresas que possuem sistemas, mas não sabem como alimentá-los. Tem empresa que investem muito pesado com ERPs hoje, mas os colaboradores não fazem ideia do que serve e para que serve a ferramenta. Então, volte os olhos para o controle financeiro de uma forma real, olhando para o que realmente acontece dentro da sua empresa. Bom, como quarta dica, eu trago para vocês, negocie, mas negocie sem medo. Um ditado que muita gente fala, Vera, é que o não, todo mundo já tem. Eu, vocês que estão assistindo, todo mundo já tem o não. Na área financeira, você precisa ser um negociador. Você precisa negociar com
o banco de operação da empresa, nós temos uma infinidade de bancos, seja o tradicional, o físico, que todo mundo conhecia, o digital. Então, negocie taxas bancárias, a administração de cartão, manutenção de conta. Vera, tem muita empresa que paga manutenção de conta, paga manutenção cara. E aí, cabe ao gestor, cabe ao colaborador também, que está cuidando ali do contas a pagar da empresa, trazer ideia. Poxa, por que eu estou pagando isso? Porque a empresa tem esse custo aqui a mais desnecessário hoje para a empresa. Bom, além disso, você, enquanto colaborador ou gestor, você pode negociar o aluguel dos terminais, taxas de cartão, e por incrível que pareça, muitas empresas nem sequer ligam para a operadora de cartão para tentar uma negociação, porque acham que vai perder ali a questão do crédito, ou vai perder ali a opção de pagamento que dá para os clientes. Bom, tudo é negociado. Então, essa daí eu trago aí como quarta dica. E agora, Vera, vou trazer no cenário, porque você perguntou anteriormente em relação aí à pandemia, o que acontece? Você precisa questionar, você que trabalha no setor financeiro, questione, não aceite qualquer resposta do gerente, ou questione sem medo. Por que eu estou pagando isso? Por que eu estou pagando aquilo outro? Por que essa taxa está no meu contrato? Então, tenha muito cuidado também com as operações hoje de captação de recursos, porque muitas taxas estão embutidas, mesmo nós sabemos que aquela venda casadinha é proibida, mas infelizmente está acontecendo aí no mundo financeiro. Bom, vou passar rapidinho, Vera, algumas dicas aqui, porque o nosso tempo está se esgotando também. Vai em frente está muito interessante, Débora, muito. Qualquer coisa, você me para aqui, porque eu me empolgo, né? Mais dicas! Bom, eu trouxe para vocês também, se atualize. Fique atualizado na área financeira. Você que trabalha nessa área ou que quer trabalhar na área financeira, você precisa estar sempre alerta. Porque existem as oscilações na economia, né, Vera? Que enquanto você trabalha na área financeira, não tem como você não acompanhar o que acontece no nosso país. Porque tudo impacta na tua área de atuação, impacta ali no setor financeiro. Sim. Bom, além da questão das oscilações aí na economia, por exemplo, aí, eu vou dar um exemplo bem simples, que eu acredito que todo mundo acompanhou, é a baixa da Selic, possível aumento, o que estão falando. Então, como que isso impacta na tua empresa? Tá? Impacta aí, provavelmente, numa captação de recurso que tem ali um indexador que é atrelado à Selic. Então, muito cuidado, se você é gestor ou se você trabalha ali no setor de recurso, cuidado ali no contrato. Olha o que o contrato está falando em questão aí de indexador, hein? Tem muito contrato hoje, Vera, que não tem parcela fixa, né? E isso não é falado na hora da captação do recurso. Então, muito cuidado para você que trabalha aí no setor. Bom, além disso, você tem que estar atualizado em questão do que está acontecendo no mundo, né? Agora, com a chegada do Pix, mudou muita coisa, a questão de link de recebimento de vendas, venda pela internet, opções de pagamento. Eu lembro que quando iniciou o DDA, as empresas ficaram assustadas porque não sabiam do que se tratava. A questão agora das opções de boletos digitais, então você precisa se atualizar. No mundo agora, mediante pandemia, existem várias ofertas de fomentos também. Então, quais são os fomentos aí do governo, por exemplo, o FAMP, que são créditos aí para micro e pequenas empresas, FGI, que saiu recentemente também, Pronamp, que é voltado aí para aceleração, né, do crescimento aí, tanto da economia, mas também para preservar a questão do emprego dentro das empresas, e fora uma infinidade de mudanças que vem acontecendo aí
com os bancos digitais e todas as operações que eles eram tradicionais, com novas plataformas de investimento, então precisa se atualizar. Perfeito. Bom, tem mais tempo para falar mais alguma coisa? Tem, vamos lá. Bom, a questão da sexta dica para vocês é: use a tecnologia a seu favor. Muitas pessoas que trabalham na área financeira têm medo do desconhecido, né? Todos nós temos, mas tem medo da tecnologia. A questão de software, de ERPs, eles são primordiais no setor. Então, não tenha medo de utilizar a tecnologia. E para quem fala assim, mas Débora, eu trabalho numa empresa pequena, que não investe em software, que não investe nessa questão digital. Ok. Mas você pode inovar, você pode agregar na empresa, você tem diversas planilhas desenvolvidas aí pelo Sebrae, por exemplo, Vera, que ajudam no controle financeiro. Então, você pode levar ideia para dentro da empresa, você pode testar, falando, olha, isso daqui eu consigo controlar, por exemplo, o meu fluxo de caixa da empresa, ou os investimentos. Bom, enfim, a questão da tecnologia veio com muita força agora, né, Vera? Então, quem não se atualizar nessa, tá fora do mercado, tá? E, por último, não, vai, a sétima. Inove sempre você no setor, tá? Então, leve ideias construtivas, ideias aplicáveis ao setor financeiro. Por exemplo, coloque controles inexistentes no setor que você aprendeu na universidade, ou que você está escutando aqui, eu falar para você, ou que você já escutou em alguma palestra da Vera, ou algum direcionamento, ou numa conversa informal. Então, reformule práticas, processos, insira novas tecnologias, então, inove. E por último, e não menos importante, como oitava dica, valorize os dados. E aqui, Vera, a gente fala no setor financeiro, né? E aí eu vou falar bem baixinho, que muitos que trabalham na área financeira têm medo do desconhecido também, mas da parte contábil. Sim ou não? Você concorda? Com certeza. Muitos que estão me escutando, e às vezes nas minhas aulas a gente vai falar de contabilidade ou de dados contábeis, como analisar a empresa, e todo mundo fala, nossa, mas isso não é da área financeira, Débora? Lógico que é. Não tem como falar de área financeira sem a gente interligar na contabilidade. Por quê? Não tem como você saber se a empresa ela tem uma rentabilidade, se a empresa está dando retorno referente ao seu investimento, qual que é o grau de endividamento dessa empresa. Não tem como você avaliar isso na área financeira sem você olhar para os queridos demonstrativos da área contábil, que é o nosso DRE, o nosso balanço e uma infinidade de indicadores que tem. Então, valorize os dados. Você, enquanto profissional da área financeira, valoriza ali o setor ou o cargo de controller, dê valor ali à questão da governança, do compliance, porque eles também vão guiar as práticas financeiras, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, a questão dos dados e a interligação dos setores hoje é muito importante. Fundamental, né? Até porque, né, se você não... tá ótimo. Se você não organizar bem os dados, você não tem informações confiáveis, e aí as decisões ficam totalmente comprometidas, né? Essa é a verdade. Então, todo gestor precisa ter esses cuidados. Então, nós, administradores, gestores, contadores, meus amigos que com certeza vão ver essa nossa entrevista, sabemos bem que muitas pessoas nos consideram metódicos demais, porque você quer registrar tudo, então você tem, né, uma obsessão por registrar, por controlar, por cuidar dos mínimos detalhes e dos dados, porque qualquer dado é importante, né? Então, o registro, que muitas vezes as pessoas não têm cultura de fazer os próprios registros da sua rotina financeira pessoal, e muitas vezes também isso se traduz para as empresas, como você muito bem colocou. Muitas empresas, e eu acredito que nas pequenas a grande maioria,
né, acaba não registrando, né, tudo que está acontecendo, todos os eventos. Isso prejudica muito a análises, porque você analisa sobre dados, sobre informações que não são reais, né, e confundem a conta pessoal com a conta jurídica, né, da pessoa física com a jurídica. Isso é muito comum. Muito. Em todas as empresas sempre existiu e continua existindo. Então, a importância de você realmente aplicar as ferramentas, né, de controle, os instrumentos nas empresas, como na sua vida, né, as planilhas que nos ajudam muito de controle. Então, mesmo que você não tenha um sistema sofisticado, um software sofisticado, você tem a sua planilha, no mínimo, uma planilhinha de Excel, que você pode ali já conseguir fazer os controles, né? Isso é fundamental. Não tem como você tomar decisões se tudo isso, se esses dados não estiverem bem organizados. Muito bem colocado, Débora. Eu acho também incrível, né, essa preocupação, né, que a gente tem, é constante. Eu lembro também muito bem que todas as vezes quando eu cuidava na tesouraria, a gente não dormia se o dinheiro dormisse na conta. Então, a gente que cuidava também, porque a área financeira, ela cuida da captação e da aplicação de recursos, né? Essa é a função do gestor financeiro, né? Cuidar da captação e da aplicação. Então, a gente acompanha ali a disponibilidade financeira da empresa, acompanha ali o fluxo financeiro e diariamente a gente já tem noções do que fazer com a sobra ou do que fazer para cobrir a deficiência de caixa. Então, isso é uma rotina normal de finanças. E é uma dinâmica normal, que também é sazonal, aí você tem que tomar cuidado dependendo em alguns momentos do mês, né? Que você tem os ciclos operacionais que você tem que cuidar porque você vai precisar mais de caixa, não? Então, essa rotina é importante. Eu lembro muito bem disso, que a gente não dormia. Se tivesse dinheiro parado na conta, principalmente se era final de semana, porque você perdia com aplicações. Isso também eu faço na minha conta. Eu faço na minha conta. Então, a gente tem que deixar o mínimo na sua conta, o mínimo necessário para o que você vai precisar para hoje, sabe? E ter o hábito de aplicar. Porque você fala, mas eu vou ganhar quanto na aplicação? É tão pouco. Não, mas é interessante para você ter essa rotina. Então, isso é bem bacana, né? Então, isso acaba ficando com a gente, né? Tudo isso, assim, na nossa vida. Muitos falam que é pouco, né, Vera? Mas a gente tem um ditado na área financeira que dinheiro não leva desaforo, né? Então, por menor que seja a quantia, não importa, tá? Ninguém quer perder aqui, por exemplo, R$10. Eu não quero, você quer? Eu não quero. De jeito nenhum, mas tem pessoas que acabam não considerando, né? Acha que é um valor que não conseguem enxergar o montante, né? Não conseguem enxergar essa movimentação do dinheiro no tempo, que para a gente é muito claro isso, daí é importante para todo gestor financeiro, né? E aí, Débora, olha, a gente tem tanta coisa para falar, né? Nesse curso, com certeza, nós vamos detalhar tudo isso, sabe? Eu sinto essa necessidade de a gente trazer, como você falou, as situações reais, os investimentos reais, a rentabilidade da empresa real, né? E não dá para administrar finanças com base em ilusões, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Então, acho que isso é muito importante. Estão perdendo? Estão perdendo? Estamos? Vamos colocar isso na mesa para a gente decidir o que é que está acontecendo, né, nas finanças, né, tanto pessoais como organizacionais, encarar a realidade. A gente tem uma dívida, vamos nos organizar para quitar as dívidas e aí conseguir ter saúde para continuar vivendo tranquilamente, né? Esse equilíbrio é muito importante nas empresas também. Então, aí vem a importância tão grande de buscar, como você colocou, né, essas inovações, buscar novos cursos, né, estudar mais, buscar esses instrumentos, essas ferramentas. É isso que vai te dar poder de decisão, né, e também vai te dar condições de conduzir, né, a área financeira.
Isso é fundamental. O aspecto comportamental, bem colocado pela Débora também, que é importante a gente trabalhar o comportamento das pessoas, né, nas organizações, que não é só a questão numérica, a gente tem que ter uma visão voltada para a gestão da equipe, né, e trabalhar o comportamento de todos, isso é fundamental também. Então, gente, olha, essa entrevista para mim está sendo muito, muito gostosa de se fazer, porque a Débora é uma pessoa muito querida, né? Uma professora que eu admiro muito, ela sabe disso. Para mim é sempre um prazer estar com você, Débora. E assim, a gente tem essa sintonia, né? A gente tem tanto pessoal quanto profissional. Fico feliz de ver mulheres assim na tua posição, sabe? Mulheres que buscam conhecimento e que aplicam esse conhecimento, que isso é fundamental, porque você ter conhecimento e não aplicar, de que adianta, né? Então, tem que buscar sim. Mulher que não tem medo de arriscar e quer empreender, isso é maravilhoso. Acho que a gente precisa dessa força feminina também aí, eu admiro demais, né? A gente precisa trabalhar bastante isso e trazer os homens conosco todos juntos, porque um com o outro, assim, a gente precisa uns dos outros, né? Ainda mais nesse momento, gente, precisamos de parcerias, precisamos dar as mãos, precisamos caminhar juntos, a gente vai ter que se ajudar sim, acho que essa provação que nós estamos passando, porque eu vejo essa pandemia como uma provação, uma aprovação para que a gente consiga melhorar enquanto pessoa, sabe? Melhorar enquanto ser humano, e passar a pensar mais em parcerias, né? Em trabalhar mais com parcerias e não competir com as pessoas, né? Então, acho que também queria muito dar esse recado aqui. Então, essa entrevista de hoje, que foi muito bacana, né? Que eu vou já dar uma palavrinha de novo para a professora Débora, mas já vou colocar aqui. Como eu falei, faz parte de um programa que nós da Vogan, a Vogan é um projeto, né, que eu idealizei já tem um tempo que está aí incubado e agora ele está saindo do papel, estou muito feliz com isso, né, então eu tive que tomar algumas decisões para que ele realmente nascesse, e ele está nascendo, é realmente aquilo que eu amo fazer, que é dar oportunidades para as pessoas e direcioná-las para um caminho que elas de fato consigam realizar sonhos, né? Desenvolver projetos que realmente sejam realizáveis. Então, a gente pensa muito nisso, vamos trabalhar esse direcionamento, trabalhar a vida universitária das pessoas, né, que é uma carência que eu sempre senti na coordenação de cursos, né, o quanto as pessoas precisam de apoio, que muitas vezes na coordenação eu não conseguia atender a todos, né, e isso era algo que me incomodava muito, e agora a gente tem essa possibilidade de ter esse espaço aqui para poder atender as pessoas e dar esse direcionamento, porque às vezes você está perdido na sua carreira, né? Ainda mais agora, nesse momento, que muitas coisas vão mudar, eu falo que não é um novo normal, um novo cenário, né? Então, a gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário e profissões vão ter que ser atualizadas, vão ter que ser modificadas. E eu vejo muitos jovens perdidos, eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que não sabem muito bem o que fazer, não estão conseguindo acompanhar o curso na universidade e precisam de apoio. Então, a gente tem esse projeto, que é um projeto que vem com uma mentoria muito forte, com profissionais dedicados e competentes que vão apoiar e dar esse direcionamento. Tá? Eu vou trazendo as novidades para vocês, assim, vamos fazer um grande lançamento para que todos conheçam, tenham acesso, e a gente vai dar, sim, esse apoio educacional, porque a gente precisa trabalhar a educação com muita seriedade, e a educação é para transformação, né? Ela é a ponte que as pessoas precisam para se desenvolver e para alcançar os seus objetivos, se transformar como pessoas e como profissionais. Então, esse é o meu foco, esse é o meu papel, essa é a minha vocação, é isso que eu amo fazer e eu vou continuar fazendo. Estou muito feliz por poder contar com você, Débora, que você é uma pessoa muito iluminada e especial para esse projeto. Obrigada, conta comigo, você sabe.
E é isso, se você quiser finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Bom, eu quero agradecer, Vera, a oportunidade. Você conduziu aí belamente a entrevista. Foram vários pontos importantíssimos aí que você destacou para a área financeira, como é o nosso foco da entrevista. Se a gente fosse falar de área financeira aqui no mundo corporativo, a gente iria ficar horas e horas e horas e não conseguiria abordar todos os tópicos. Então, foi uma explanada aí de uma forma bem ampla do setor financeiro, algumas dicas aí que eu vejo enquanto gestora da área, enquanto consultora da área financeira, importantes aí para o desenvolvimento de quem queira atuar na área ou quem já atua na área financeira. Então, agradeço a todos que estão assistindo a essa entrevista e aqueles que vão assistir já já a entrevista, também já agradeço previamente. Muito obrigada. Ótimo. Acho que é isso, Vera. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada. E vamos em frente, vamos continuar nos nossos projetos aí juntas, aliadas e comprometidas com o sucesso de outras pessoas também. Vamos juntas. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau a todos.